nós temos que realmente buscar termos uma vida de oração, uma vida sempre pedindo orientação a Deus. Isso o Senhor fala sempre que é muito importante. O Senhor organiza o seu dia, né? Chega de manhã cedo e coloca tudo diante de Deus. Eu vou estar em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, me ajuda e tudo mais, né? Me orienta. Então, muito importante essa visão que o Senhor trouxe. E, por fim, a obediência. O rei obedeceu a Deus. Na verdade, o profeta foi apenas boca de Deus para aquele rei. E o rei obedeceu a Deus e honrou a Deus, deu até um banquete. Ele não deu só pão e água, literalmente. Ao que parece, ele deu muito mais. E deixou os homens ir embora e a obra foi feita. Aqueles homens enxergaram quem era o Deus de Israel, o verdadeiro Deus. Então, pastor, é muito boa essa palavra, muito rica, cheia de instrução para nós. E eu agradeço a Deus pela sua vida, que Deus lhe abençoe o seu ministério, a sua família, e a tudo que aprouve a Deus lhe dar nessa terra. Tá bom, pastor? Era só isso que eu tinha a falar. Amém. Glória a Deus aí, agradeço, irmão, pelas palavras. E vamos então dar continuidade, né, ao culto aí de hoje. O irmão Miguel aí quer trazer um salmo aí, uma mensagem aí para a igreja, em nome de Jesus. Amém, pastor. Bom dia. Bom dia. Trazer uma palavra que está no livro de Lucas 18, o servo de Jericó. Lucas 18, 35. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego sentado junto ao caminho, mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele chamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que o trouxessem, e chegando ele perguntou, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, eu vejo. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém? Então, Jesus, ele sempre diz sim para a cura, né? Não tem nenhuma passagem na Bíblia, pelo que eu vi, ele dizendo que, infelizmente, hoje eu não vou poder te curar, hoje eu estou ocupado, né? Estou sem horário, tenho que tomar banho, né? Então, acho que Jesus sempre estava lá pronto, né? Para curar, porque o que ele quer de nós é a cura. Né? E o sofrimento, né? O sofrimento e a humilhação, pela doença, né? Eles não são necessários para que você melhore como pessoa, né? Está errado pensar isso. A gente não tem que ficar se humilhando e ficar doente a vida inteira para achar que você vai melhorar como pessoa. Né? Ela não gera humildade em nós. Né? A gente se veste todo dia desse comportamento, né? Olhando ser humilde diante das situações. Né? Então,
E Deus, como Deus é bom, totalmente bom, né? Ele não faz esse tipo de ação, atitude com nós, conosco. Jesus ele nos enviou, né? Deus enviou Jesus para que vivêssemos de forma abundante, principalmente na área da saúde. E um dos benefícios da obra da cruz foi ter carregado sobre si todas as dores e doenças. Então, Jesus ele já levou tudo que é dor e doença. Não tem que a gente ficar doente, né? Bom, é a minha interpretação. E através dessa limpeza, né, que Deus fará em nós a nossa salvação, não por uma doença. É isso que eu entendi dessa palavra, né? Que quando o cego, né, pediu para que ele tivesse a vista, né? Então Jesus falou logo: a tua fé te salvou. Né? Então, amém. Amém. Glória a Deus, né? Isso aí. O seu Jesus, ele está sempre pronto, né, para ouvir as nossas orações, né? E ele tem um propósito para a vida de cada um de nós. É interessante, né? Vamos trazer essa questão aí da doença, né? Porque graças a Deus ele cura, né? Graças a Deus ele cura mesmo. Com certeza a salvação não vem pela doença, né? Ou pela saúde, né? Ela vem pela fé, né? E pela graça de Deus. E nós precisamos entender que muitas pessoas, elas mesmo doentes, né? Algumas pessoas queridas aí que partiram com doença, mas que elas foram salvas, né? Elas foram salvas, e isso vai depender mesmo da graça de Deus, entendeu? A gente depende aí da graça de Deus nessa questão, saber que Deus cura, que Deus restaura a saúde, mas ele tem um objetivo principal, que é a nossa salvação, né? E assim como aquele cego pediu, né, para que ele enxergasse, para que ele visse, né, podemos pensar também que ele queria enxergar além, né, daquela visão dos soldados sírios, né, além daquela visão do exército sírio. Lembra do exército sírio aí que a gente falou agora há pouco, né? Além daquela visão do exército sírio, mas uma visão espiritual, a própria salvação, né? Então, a obra completa, porque através da obra que foi feita na vida daquele cego, outras pessoas que estavam ao redor dele, o que aconteceu com elas, né? Creram, né? Como o irmão Luiz citou o retorno dos soldados sírios, falando: puxa, mas o Deus deles é Deus, né? A gente chegou lá e cercou a casa do homem, quando a gente viu, ele estava lá no meio de Samaria, lá cercado pela tropa de Israel. Então, toda essa manifestação do poder de Deus, esses milagres que o Senhor Jesus faz e fará, eles estão relacionados à nossa fé, para que nós venhamos ser salvos. E é preciso que a gente tenha uma compreensão, a fim de que nós não fiquemos frustrados em relação às coisas que podem acontecer na nossa vida, como uma doença, né? Como uma doença de uma pessoa querida e amada, que a gente vai orar, vai pedir a Deus, vai chorar, vai passar a madrugada orando por aquela pessoa, e aquela pessoa vai partir, né? E a gente vai ficar triste com isso. Puxa, mas Jesus não curou o cego, Jesus não curou o paralítico, Jesus não curou esse, aquele outro, mas não aprove a ele curar aquela pessoa naquele momento. Ele não curou aquela pessoa, não era o propósito dele naquela coisa, mas ele tinha um propósito, que aquela pessoa fosse salva, e isso é o mais importante, entendeu? Então, eu quero deixar essa palavra também, que é importante, que o irmão Miguel falou, a questão de você crer para cura, para buscar e ser curado pelo Senhor Jesus. Mas é importante também entender que mesmo que isso não aconteça, a sua salvação, ela jamais vai depender disso. Ela jamais vai depender de um milagre, porque o milagre já foi feito. E esse milagre, ele foi realizado lá na cruz. Então,
o entendimento do correto a respeito da cura e tal, que Jesus faz, mas não é condicionado à salvação, tá bom? Nenhum de nós tem isso condicionado. Qualquer pessoa pode pegar uma enfermidade, pode ser curada pelo médico, pelo remédio, né, pelo tratamento, tranquilamente, e pode ser curada pelo poder sobrenatural de Deus, ou também pode não ser curada. Né? Então, não é por merecimento, né? Não é por merecimento. Depende de quem quer e nem de quem corre, mas depende daquele a quem Deus aprove ter a misericórdia. Nós não merecemos nada, irmão, está certíssimo. Nós não merecemos nada. Se fosse merecimento, nós estamos todos perdidos, né? Não é porque nós venhamos a merecer alguma coisa. Então, você que está passando por um problema de enfermidade, né? Graças a Deus, Deus tem dado saúde aqui, os irmãos e tal, mas se você que está ouvindo, vai ouvir a gravação depois, está passando por um problema de enfermidade ou perdeu um ente querido por um problema de enfermidade, não desista não. Principalmente se esse ente querido está na presença de Deus, ele partiu na presença de Deus, né? Claro, saudade, tristeza, vontade de ver de novo a gente tem, mas a gente tem também a paz, a tranquilidade, sabendo que essa pessoa, ela foi salva, e isso é mais importante, porque todos nós vamos partirmos, todos nós, a não ser que Jesus volte e leve a gente antes da partida, né? Mas todos nós vamos partir, a morte ela passou a fazer parte da vida do homem a partir do momento que houve a queda lá no Éden, né? Então nós devemos estar preparados para isso, tá bom? Mas muito boa palavra, uma mensagem de fé, a pessoa está sempre pedindo a Jesus, crendo no seu Jesus, para abrir os olhos, se for o caso físico, né? É cego ou da enfermidade, curar, mas também nunca deixar de pedir para abrir os olhos espirituais. Nós precisamos, todos nós precisamos que os nossos olhos espirituais sejam sempre abertos em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Eu quero, antes de passar a oração para o nosso irmão Luiz, fazer aquela oração de intercessão, mais uma vez informar a igreja que no dia 19, próximo domingo, nós teremos a Santa Ceia do Senhor. Então você prepara aí o pão, prepara o suco de uva, para que você possa aí participar conosco. Você que já é batizado, você que é membro aí da igreja, está membrado da igreja, você que está firme com o Senhor Jesus, participe conosco aqui da Santa Ceia do Senhor, com o pão e o suco de uva. Você que ainda não é batizado, você que ainda não tomou a sua decisão pessoal, mas que gosta de participar, que sente a presença de Deus, que está sendo abençoado, vê que Deus está cuidando da sua vida, participe conosco aqui espiritualmente, com oração, com a palavra. Você venha também, não deixe de vir não, é importante, a obra que Deus está fazendo na sua vida é uma obra muito importante. Aí você, povo aí do Instagram, aqui o pessoal que está conosco aqui no Google Meet, você que vai assistir aí através do YouTube, não deixe de participar, vai ter mensagem, vai ter palavra, vai ter Santa Ceia, e Deus vai estar cuidando de todos nós, em nome do Senhor Jesus. Então, fica você convidado. E agora, eu quero convidar também você que está aí participando conosco a orar. O irmão Luiz, como sempre faz todos os domingos, ele vai interceder a Deus. Ele vai interceder aí, conforme ele sempre tem intercedido, ele sempre intercede pelo país, né? Ele sempre intercede pelas situações e também intercede pelas pessoas. E esse momento é importante que você também fale com Deus, que você se coloque diante do Senhor, que você apresente a sua vida, aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser tratado, mudado, aquela causa que você está com dificuldade de vencer, aquele problema, aquela pessoa, não importa, a coisa mínima ou a coisa máxima, coloque tudo aos pés do Senhor, fale com Deus agora, abra o seu coração. Irmão Luiz, irmão, está com a palavra e oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Então, nós não sabemos a dificuldade de cada um dos que estão nos assistindo, mas nós vamos todos agora em comunhão
em concordância, nós vamos pedir ao nosso Deus provedor, ao Deus que tudo pode curar, ao Deus que tudo pode restaurar, para que Ele entre com providência em nossas vidas, trazendo respostas às nossas ansiedades, às nossas dificuldades, a tudo que nós necessitamos. O nosso Jeová Jireh, o Deus de toda provisão, o nosso Deus, o Jeová Rafá, o Deus de toda cura e principalmente o Deus da nossa salvação. Precisamos ter em mente que nessa terra nós teremos a aflição, o conceito de que entrou para a igreja e agora é só vitória. Isso é uma heresia. Jesus nos alertou que era certo que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós nos animássemos, tivéssemos bom ânimo, porque Ele está conosco. Então vamos começar. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, nós te agradecemos por esse culto maravilhoso, pela palavra aqui ministrada,